Dirigente do Flamengo confirma a proposta predominante a R$ 160 milhões por Gabigol. Atacante estaria nos planos de clubes da Europa. Rio, o Flamengo não tem interesse em negociar Gabigol neste momento. Em coletiva nesta quinta-feira, o BED Futebol Marcos Braz confirmou que o clube recebeu uma oferta de R$ 160 milhões pelo atacante, mas que não quis abrir negociações. O Gabriel foi comprado por 16 milhões de euros, e o Flamengo não quis nem sentar na platô para conversar por 30 milhões de euros. O Pedro, a gente comprou por 12 milhões de euros, e um time do Brasil daria 20 milhões e mais dois jogadores, disse Braz. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. O camisa 9 é o artilheiro do time na temporada, com 20 gols em 37 jogos. Flamengo confirma a busca por Wendel e Wallace. Arão tem proposta. Clube analisa provável liberação do volante para o Fenerbahçe. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o Flamengo apresentou Everton Cebolinha. Após a entrevista com o atacante, o presidente de futebol do clube, Marcos Braz, comentou a possível chegada de outros reforços ao elenco. A diretoria confirmou os interesses em Wendel, volante do Zenit, e Wallace, volante da Udinese. A janela ainda não abriu. Temos limites para falar de atletas, mas esses dois jogadores interessam ao Flamengo. São negociações totalmente diferentes, são posicionamentos que o Flamengo entende que tem de ter diferença. Temos interesse nos dois atletas, disse o dirigente. Sobre Wendel e Wallace, o clube abriu negociações com a Udinese para contratar o volante Wallace. Segundo a apuração do GE, a primeira investida no atleta girou em torno dos R$ 20 milhões por 70% dos direitos econômicos, mas a proposta foi recusada. No caso de Wendel, do Zenit, o Flamengo tem a concorrência de clubes europeus. Arão tem proposta do Fenerbahçe, de Jorge Jesus. Marcos Braz também comentou sobre uma possível saída de William Arão. O dirigente confirmou que recebeu uma proposta do Fenerbahçe, marketplace comandado por Jorge Jesus, pelo volante do Flamengo. Proposta já foi passada de maneira oficial. Estamos analisando internamente e conversando com o empresário e o atleta. Estamos analisando algumas possibilidades de mercado também. Em breve a gente dará uma resposta. Chegada de Vidal. Nesta quinta-feira, o volante Arturo Vidal realiza exames médicos no clube. O chileno acompanhou a goleada do Flamengo no Tolima, na quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. Marcos Braz atualizou o andamento da negociação. O Vidal estava muito feliz, ele já conhecia o Maracanã. Feliz e encantado com a torcida do Flamengo. Em relação à parte contratual, ele precisa ir à Itália resolver alguns assuntos pessoais, o que indera um anúncio. Ele ainda precisa resolver essas questões, mas não teremos nenhum tipo de problema. Ele quer vir jogar aqui. O Flamengo quer contar com ele. Estamos adiantando alguns processos e tenho certeza absoluta de que, quando ele chegar, estará com a vida resolvida. Marcos Braz afirmou que espera ter Everton Cebolinha e Vidal à disposição no dia 20 de julho, contra o Juventude, em Brasília. Alexis Sanches tem uma parte financeira, várias situações que têm que ser analisadas para isso. O que posso falar para a torcida é que o Flamengo vai fazer uma grande janela. Ainda nem começou, mas teremos uma grata surpresa para que no dia 20. Contra o Juventude, caso os reforços estejam disponíveis para o Flamengo. Não vou falar que tem possibilidade. Amanhã existe alguma oportunidade de mercado, então não vou falar nem que tem nem não tem. Não vou falar da chegada de só um jogador. Até porque, se eu quisesse e confirmasse isso, atrapalharia na negociação. Luiz Henrique, o dirigente falou sobre a desistência do Flamengo na negociação com Luiz Henrique, atacante do Olympique de Marselha. O Flamengo no começo da semana fez uma proposta de empréstimo do jogador. Entramos em contato com o clube. A resposta é que eles queriam seller o jogador. A gente tinha uma boa conversa com os empresários, até avançada, mas por um posicionamento do clube que não gostaria de emprestar o atleta, o Flamengo saiu da operação. Possíveis renovações. Ao ser perguntado sobre a situação de jogadores em fim de contrato,
Como Rodinei, Vitinho e Felipe Luiz, o dirigente optou por não definir as condições dos atletas. Na hora em que o Flamengo entender que deve se posicionar, assim o fará. Eu entendo, é pertinente a pergunta. Você tem uma quantidade excessiva de jogadores em leste de contrato. Talvez não seja o melhor para o clube, mas são jogadores altamente profissionais. E existe o interesse em renovar o contrato de muitos deles. Temos bastante bit para resolver isso. Eles também entendem que o Flamengo está se posicionando de maneira mais estreita nessa janela. Temos um jogador contratado. Outro muito bem encaminhado. O Flamengo, até por ter tido um problema com o Banco Central no início do ano, Marketplace queremos acelerar.